A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas irmãs. Hoje eu vou estar lendo Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Como nós vemos nessa palavra aqui, irmãos, o Senhor fala para que nós guarde o nosso coração. Por que nós devemos guardar o nosso coração? Porque dele procede as saídas da vida. É do nosso coração que vai sair, o nosso coração é a fonte. Então, nós temos que observar o que tem saído de dentro de nós. Da mesma forma que vai sair coisas boas, não pode sair coisas ruins. Então, nós temos que vigiar, nós temos que observar o que está saindo. Porque depende daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos, daquilo que nós estamos vivenciando. Isso vai influenciar na nossa vida, vai influenciar nas nossas atitudes. Então, irmãos, o nosso coração é onde nós devemos ter vigilância e guardar o nosso coração para que ele não venha a ser contaminado pelo pecado, contaminado pelas obras tortuosas, como fala aqui. O Senhor fala para nós desviar da tortuosidade, principalmente da boca, porque nós sabemos que a boca, irmãos, a língua, nós temos que refrear a nossa língua naquilo que nós falamos, vigiar naquilo que nós falamos, ter o tempo certo de falar, ser tardio em falar, como fala a palavra do Senhor. Nós temos que saber o momento certo de falar. E também nós devemos vigiar naquilo que nos nossos olhos, naquilo que nós olhamos, onde nós estamos colocando nossos olhos. Então nós temos que vigiar em todos os aberturas, todos os portais, no caso, porque nós sabemos que o olhar é onde nós olhamos, o que nós ouvimos, os ouvidos é de onde nós ouvimos. Então nós temos que vigiar o que tem influenciado a nossa vida, o que nós temos ouvido, onde nós temos colocado os nossos olhos, o que tem saído da nossa boca. Então, irmãos, aqui o Senhor ele está nos dando um direcionamento para que nós possamos vigiar, nós poder observar, porque aqui também fala para nós observar, ponderar a vereda dos teus pés. Então, irmãos, nós também temos que observar onde nós estamos colocando o nosso pé, qual caminho nós estamos seguindo. Então, nós sabemos que até onde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós temos que estar vigilante. Aqui fala, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então, irmãos, nós temos que vigiar em todas as áreas, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Aqui não adianta nós pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor conhecimento, pedir ao Senhor entendimento, e quando o Senhor fala dentro da palavra conosco, nós muitas das vezes desprezamos a palavra de Deus para seguir o nosso próprio conselho, a nossa própria razão. Mas aqui no capítulo 5 nós vimos o Senhor falando: filho meu, atende a minha sabedoria, atende a minha razão, inclina os teus ouvidos, para que conserves o meu aviso e os teus lábios guarda o conhecimento. Então nós temos que guardar esse conhecimento que vem da parte de Deus e anular a forma que nós pensamos, por mais que nós achamos que nós temos a razão, que nós estamos certos nas nossas atitudes, mas nós temos que corrigir, nós temos que ver se está conforme o que está falando dentro da palavra. Muitas pessoas, irmãos, anulam a palavra para poder viver da maneira que ela quer, da maneira que ela pensa, da maneira que ela acha que é correto. E o Senhor não se agrada. Como nós vemos aqui, fala que é do coração que procede as saídas da vida. Então, irmãos, nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que proteger aquilo que é o centro da nossa vida, que é o nosso coração. A fonte da nossa vida. A fonte onde vai jorrar a vida, vai jorrar algo na nossa vida espiritual, algo na nossa vida moral, na nossa vida sentimental, mental, vai influenciar em todas as áreas. Então é muito importante que nós moldemos a nossa vida conforme está a palavra.
Nós não podemos permitir ser influenciados por outras vozes, ou muitas das vezes até mesmo a nossa própria voz, a nossa própria vontade. Nós temos que examinar a palavra do Senhor. Nós vemos aqui na palavra que o Senhor, Ele pede para que nós sejamos cuidadosos com aquilo que alimenta o nosso coração, aquilo que nós pensamos. Se nós estamos pensando coisas impuras, se nós estamos sendo ambiciosos, será que nós estamos sendo egoístas? Que tipo de influência nós temos sido nessa geração? Então aqui o Senhor, Ele mostra para nós que essa influência não pode ser corrupta, né? Nós não podemos ser pessoas irreverentes, nós não podemos ser pessoas que influenciam as outras pessoas a cair, a tropeçar, a perder, muitas das vezes matar a fé de outras pessoas. Nós devemos influenciar a pessoa a viver dentro da palavra, não dentro do nosso achismo, do nosso eu, do nosso ego. Então, irmãos, nós temos que distanciar de nós mesmos, distanciar das coisas do mal, que fala aqui, nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Então nós não podemos permitir que as coisas negativas nos afetem de alguma forma. Nada disso pode afetar os nossos comportamentos, nós não devemos permitir que isso venha afetar o nosso comportamento. Nós não devemos negligenciar essa situação na nossa vida. Aqui, como nós vemos aqui, está falando, guarda o nosso coração. Então, irmãos, quando fala guarda o teu coração, é porque tem risco de nosso coração desviar o nosso caminho, desviar o caminho do Senhor, nós do caminho do Senhor. Então nós devemos muitas das vezes vigiar naquilo que nós estamos pensando, que tipo de emoção, de desejo que nós temos tido. Então isso vai sim influenciar o direcionamento da nossa vida. Aqui nós vemos que o Senhor fala, guarda o teu coração. Isso vai dizer aqui, irmãos, em questão de postura, em constância, em perseverança. Nós vemos aqui que nós temos que ter uma postura de constância, de perseverança, tanto de oração, tanto de leitura. E nós sabemos que nós falhamos muitas das vezes, né? Nós sabemos que nem sempre a gente é constante em todas as áreas. Muitas das vezes nós falhamos na leitura da palavra, nós falhamos na oração, nós falhamos na obediência a Deus. Então a verdade é que nós, crentes, nós que estamos pregando a palavra do Senhor, levando o evangelho do Senhor, nós precisamos ser vigilantes, ser submissos à orientação do Espírito Santo. Nós não podemos ser rebeldes. Muitas das vezes, quando fala a palavra rebelde, a pessoa pensa, mas eu não sou rebelde, eu estou obedecendo a palavra. Mas quando ela recebe uma exortação, ela se vira contra, ela acha que a pessoa está julgando, ela se revolta, acha que as pessoas estão apontando o seu pecado. Mas aqui o Senhor, Ele fala que nós devemos seguir essa orientação do Espírito Santo de Deus, permitindo que os pensamentos, as nossas atitudes estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Então nós devemos sim filtrar os nossos desejos, as nossas ações, dentro da luz da palavra do Senhor. Aqui, dentro da palavra, nós encontramos a verdadeira sabedoria, ela que vai conduzir a nossa vida de forma correta, de forma santa e agradável ao Senhor. Então, quando fala guarda o teu coração, nós devemos priorizar a vigilância, nós devemos priorizar a proteção. Então, nós devemos proteger sim. Da mesma forma que nós preocupamos com outras questões da nossa vida, nós devemos preocupar, vigiar, impedir que o nosso coração venha tramar algum tipo de mal, venha permitir que nós venha se corromper. Então, irmãos, o coração é uma fonte de todo tipo de comportamento. Então, nós devemos controlar nossas emoções, devemos controlar nossos desejos, devemos controlar nossas intenções e também nós devemos evitar tudo aquilo que inclina para o mal. Assim como a palavra do Senhor fala, que o controle da língua é comparado ao ato de guardar algo precioso, nós devemos também guardar o nosso coração da mesma forma. Porque nós sabemos, irmãos, que se nós corromper o nosso coração, pode ter muitas consequências, e consequências devastadoras, como nós sabemos, que entra o pecado, entra a frieza espiritual, a fé, morre a nossa fé. Então nós devemos vigiar aquilo que nos permite aproximar da presença do Senhor. Claro que se nós não vigiar, nós vamos perder a essência, nós vamos perder essa sensibilidade e certamente vamos entristecer o Espírito Santo. Então nós devemos manter essa qualidade de vida que é permanecer lendo a palavra em oração, em vigilância, em jejum, para que nossa vida espiritual, nossa comunhão com o Senhor não venha ser
corrompida, não venha a ser abalada. Então nós devemos sim guardar no nosso coração, guardar a fonte, porque dela vêm as decisões, tanto morais como espirituais. Vai envolver aqui, irmãos, vários tipos de situações. Então nós devemos impedir esse tipo de pensamentos, essas intenções impuras, ou também tem certas coisas que nós devemos cultivar, como eu falei, que está dentro da palavra, nós devemos cultivar. Nós não podemos dar mau exemplo, e também nós não podemos ser uma influência errada no meio cristão. Então nós devemos guardar no nosso coração, refletir nessa necessidade de impedir essa corrupção no meio da igreja. Então, irmãos, essa palavra aqui que o Senhor tem falado, nós vemos que do coração vai sair esses fluxos de vida, né, que emana vida. Então, da mesma forma, irmãos, pode sair algo ruim, algo negativo, que pode causar morte, destruição. Então, a vontade do Senhor não é essa, né, que nós vivemos com as nossas próprias emoções, que nós vivemos do desejo do nosso corpo, da nossa carne. Nós devemos, sim, viver para Cristo. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele que controla. Então, nossas atitudes, nossas escolhas, tudo nós temos que colocar na balança, refletir como está o estado do nosso coração, como está o estado da nossa vida diante do Senhor. Por isso que nós devemos sempre estar nos arrependendo, sempre ter examinar. Por que o Senhor fala para nós examinar? Da mesma maneira, quando a gente vai tomar a Santa Ceia, o Senhor fala para a gente examinar. Essa examinar, ela, irmãos, ela nos ajuda a não ser julgado. Quando nós mesmos corrigimos o erro, nós não damos brecha para que outras pessoas observem e apontem esses erros na nossa vida. Então, isso aí, irmãos, o próprio Senhor, Ele nos ensina aqui que nós sabemos que do nosso coração pode jorrar coisas boas, e também, se nós não vigiar, pode jorrar coisas ruins, pode influenciar de forma negativa. Da mesma forma é a nossa boca. Então nós temos que dar frutos bons diante da presença do Senhor. Nós temos que saber como está procedendo o nosso coração. A vida que está procedendo. Aqui fala que o nosso coração, aqui fala que a saída da vida, aquele que guarda o seu coração. Então aquilo que sai é aquilo que está fluindo de dentro de nós. Qual será aquilo que está saindo de dentro de nós? Está sendo coisa positiva ou negativa? Então nós temos que refletir, e realmente nós devemos ter esse caráter de Cristo. Se nós não estiver sendo íntegro, nós não estiver sendo reto, justo diante do Senhor, nosso caráter está corrompido, nós não está tendo o caráter de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que a nossa mente, o nosso coração, é onde existe um campo de batalha entre o bem e o mal. E isso deve ser guardado, irmãos, porque o inimigo, ele sabe que se cada um de nós corromper o nosso coração, nós pode afetar toda a nossa vida. Então essa situação, irmãos, ela sim, precisa ser olhada de perto. Como fala a palavra do Senhor em Filipenses 4, verso 7, vai dizer assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, a paz de Deus, ela excede todo entendimento, e ela irá guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, guardar o coração é uma atitude que todo crente deve ter, essa integridade, essa obediência à vontade de Deus, essa vigilância, essa proteção contra essas influências externas. É claro que o inimigo, ele vai lançar setas, ele vai lançar dardos, ele vai lançar todo tipo de armas necessárias para que nós venhamos cair. Então essas influências internas sempre vai agir na nossa mente, vai agir no nosso coração, mas nós devemos cultivar a verdade de Cristo, a palavra de Deus no nosso coração, guardar o nosso coração, para que venha fluir vida, venha fluir santidade, venha fluir obediência, justiça. Amém, irmãos? Que Deus possa falar no teu coração no dia de hoje, que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Amém?